Oi, gente, boa tarde. Hoje nós veremos um assunto que é tido como complexo ou de, de uma dificuldade assim grande. Só que eu preciso que você preste bastante atenção a fim de que você sane todas as suas dúvidas. Então, se você percebe que hoje, você está percebendo que hoje você vai assistir a esse vídeo de forma mais tranquila, relaxada, lavando a louça ou olhando o seu filho brincar, eu peço que você não o faça, né? Procure um outro vídeo, né, de maior facilidade de aprendizagem, porque esse assunto de complemento nominal, ele exige um pouco mais de sua atenção. Então, veja, o complemento nominal, complemento complemento nominal é aquele complemento que ele visa completar o sentido não de um verbo, mas de um nome. Sim, gente, na nossa língua portuguesa, nós temos alguns nomes que eles são considerados nomes transitivos. São nomes que eles têm uma significação incompleta. E para que você complete o sentido, você precisa de uma palavra ou de uma expressão que vise a completar o sentido, tá certo? Que vai dar essa significação completa a esse nome. Então, nós temos na língua portuguesa e nós estamos acostumados com, né, já que a gente vê mais, maior quantidade, o verbo que exige complemento, que são os verbos transitivos. Tá? A gente sabe que na língua portuguesa nós temos os complementos verbais, que são os objetos diretos e os indiretos. Não é isso? Então, o objeto direto e o objeto indireto, eles completam o sentido de verbo. Mas veja, de verbo que é transitivo, de verbo que tem significação incompleta. Já o complemento nominal, a gente não vai chamar de objeto direto ou objeto indireto. É simplesmente complemento nominal. Então, veja. Na língua portuguesa, alguns nomes exigem essa complementação, tá certo? Nós vamos aprender quais são essas classes de palavras que exigem esse complemento. Veja, eu vou dar um exemplo aqui a você para que a compreensão do que eu acabei de falar fique mais clara. Veja só, eu digo assim, bebida alcoólica faz mal. Pronto. Eu digo só assim: bebida alcoólica faz mal. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando eu passo essa mensagem para você? Primeira coisa que vai vir à sua cabeça é: faz mal a quê? Eu posso dizer a você que faz mal à saúde, faz mal ao fígado, ou faz mal ao cérebro. Ah, mas também pode fazer mal ao estômago. Estômago. Também faz mal ao pâncreas. Faz mal à coordenação motora. Faz mal. Eita, professora, como você é?
Sim, eu quero que você entenda que isso aqui é uma campanha a favor da vida. Bebida alcoólica faz mal a tudo. Pronto, eu ainda poderia dizer assim, para arrematar. Agora, olhe para mim e diga assim, professora, você está errada. Você sabe que eu não estou errada, não é? Então, sim, eu estou fazendo campanha a favor da vida, campanha contra a bebida alcoólica e, de quebra, ainda ensinei a vocês sobre complemento nominal. Olha só, quando eu digo que bebida alcoólica faz mal, a primeira coisa que você vai perguntar é a quê? Eita, gente, eu esqueci o acento de saúde. E eu já disse a vocês que isso acontece com uma frequência muito grande, né? Veja, eu não estou completando com a saúde, ao fígado, ao cérebro, não está completando o nome de verbo, não. Não está completando o sentido de um verbo, não. Está completando o sentido desse advérbio aqui, ó. Veja, quem pediu o complemento não foi o verbo fazer. Quem faz, faz. Quem está pedindo o complemento, gente, aqui no caso, é essa palavrinha mal. Bebida alcoólica faz o quê? Mal. Certo? E faz mal o quê? Mal, ó, é advérbio. Tá dando só uma circunstância, não é complemento de verbo aqui não, tá? Faz mal ou faz bem, aí a depender do que você acha. Então, veja, mal é advérbio. Se é advérbio, tá me dando uma circunstância. Eu tenho um adjunto adverbial. Então, veja. Mal exigiu um complemento, concorda? Mal exigiu um complemento. E esse complemento, digamos, pode ser, faz mal ao quê? Ao fígado. Veja que esse ao fígado está completando o sentido de um advérbio. E advérbio, ele não é verbo, ele é um nome. Tá certo? Então, foi esse nome aí que exigiu um complemento. Portanto, ao fígado, eu não vou dizer que é objeto direto ou objeto indireto. Não é objeto direto, nem objeto indireto. Por quê? Objeto direto e objeto indireto, eu só tenho na complementação de verbo. Só que aqui, quem pediu o complemento foi um nome. Se foi um nome que me pediu o complemento, eu tenho um complemento nominal. Pronto. Então, o complemento nominal, ele vai completar o sentido de nomes, tá certo? Ele não vai completar sentido de verbo, ele vai completar sentido de nome, tá bom? Não pode confundir. Uma coisa é você pedir complemento enquanto verbo e outra coisa é você pedir complemento enquanto nome. Então, eu preciso passar agora algumas orientações para você em relação ao complemento nominal. Primeira coisa, você vai observar que nós temos nomes transitivos, que são o quê? Que exigem complementos. Dava para colocar tudo ali, né? Mas eu vou colocar aqui. Outra coisa que você vai observar é que o complemento nominal sempre será iniciado por preposição. Sempre. E a gente vai entender que esse complemento nominal, ele sempre vai ter um valor passivo. Como assim, Luciana? Calma que eu já vou explicar a você. Sempre vai ter um valor passivo. Veja, quando eu digo,
faz mal à saúde. Bebida alcoólica faz mal à saúde. É a saúde que faz mal, ou seja, está no sentido ativo, a saúde faz mal, ou algo faz mal à saúde, a saúde sofre a consequência de alguma coisa. Veja, a saúde é que sofre a consequência no caso da bebida alcoólica. Então, veja, a bebida alcoólica age e a saúde, ela sofre. Veja, quando eu sofro, eu sou passivo. Sempre vai ter esse valor passivo, o complemento nominal. Faça agora com o fígado. Bebida alcoólica faz mal ao fígado ou é o fígado que faz mal à bebida alcoólica? Veja, é a bebida alcoólica que faz mal ao fígado. A bebida alcoólica tem um sentido ativo e ao fígado tem um sentido passivo. Por quê? Porque sofre a consequência da bebida. Então, tem esse valor passivo. O complemento nominal sempre, sempre, sempre vai ter esse valor passivo. E quais são, Luciana, esses nomes transitivos que exigem essa complementação? São adjetivos, são advérbios e são substantivos abstratos. Só esses três, só esses três. Só essas três classes de palavras aí, gente. Então, guarde isso no seu coração. Por quê? Porque é de extrema importância que você se recorde que o complemento nominal só vai se relacionar com adjetivo, advérbio e substantivo abstrato. Veja, quando nós virmos uma expressão que está completando o sentido de um adjetivo ou um advérbio, nós não teremos problema. Por quê? Porque nós já saberemos que aquele complemento é um complemento nominal. Porque o adjetivo e o advérbio, ele só pode ser complementado por complemento nominal. O problema está justamente aqui nos substantivos abstratos. E é justamente aqui o momento em que a banca nos pega, tá? Por quê? Porque a gente vai ver logo mais adiante que o adjunto adnominal é uma palavra ou uma expressão que serve para acompanhar, que serve para especificar, que serve para quantificar o substantivo. O adjunto adnominal, ele só faz referência a um substantivo, seja um substantivo abstrato ou seja um substantivo concreto. E o problema está justamente aí, porque as bancas elas vão pegar justamente o substantivo abstrato e vão colocar uma expressão logo adiante e vão perguntar se aquela expressão é um complemento nominal ou adjunto adnominal. Você precisa lembrar que o complemento nominal é exigido pelo substantivo. Porque se você não colocar aquele complemento, aquele nome vai ficar sem sentido. Já quando você utiliza o adjunto adnominal, você pode retirar aquele adjunto adnominal da frase que não vai sofrer qualquer prejuízo, porque o adjunto adnominal, ele serve para fazer uma especificação, uma quantificação. E se você retirar, a frase não vai ter prejuízo. Diferente do complemento nominal. Porque quando você tira o complemento nominal da frase, a frase vai sofrer perda de sentido, vai ter uma perda na sua significação, tá bom? Então, vamos com calma aqui, não fique aperreado, que nós veremos tudo com muita calma, tá certo? Então, veja aqui, eu vou colocar aqui algumas frases para a gente analisar essa questão do complemento nominal. Eu digo assim, deixa eu ver. Eu já coloquei, né, da bebida alcoólica que faz mal. Eu coloco assim, ó. A canetinha. Estou ansioso. Quando eu digo assim, estou ansioso, pode acreditar que já se formou uma pergunta aí na sua cabeça,
Sim, a sua cabeça é linda desse jeito. Qual foi a pergunta que se formou aí na sua cabeça? Eu digo, estou ansioso. Aí você vai me perguntar assim, com o quê? Pergunta ou não? Pergunta. Eu digo assim, estou ansioso com a chegada do meu tio. Estou ansioso com a chegada do meu tio. Pronto. Olha, quando eu digo assim, estou ansioso, você entende que se eu digo só isso, a mensagem vai ficar incompleta? Porque quem fica ansioso com alguma coisa? Pronto. Então, esse ansioso, ele exigiu um complemento. E o complemento foi dado. Ansioso com o quê? Com a chegada do meu tio. Então, esse com a chegada do meu tio completou o sentido de ansioso. Então, esse aqui, essa expressão é um complemento nominal. E veja que eu completei o sentido de um adjetivo. Por quê? Alguns adjetivos, eles são transitivos. Entendeu? Alguns adjetivos, eles são transitivos. Eles exigem uma complementação para poder ter o seu sentido completo. Tá bom? Vamos colocar aqui outra frase. Quando eu digo assim, ó. Sim, hoje eu não vou usar Joana, porque hoje eu estou narcisista. O exemplo vai ser só comigo, tá? Eu estou radiante. Tá, eu coloquei só assim, eu estou radiante. O radiante alugou um prédio enorme na sua cabeça. Porque você é curioso e você precisa saber. Estou radiante com o quê? Oxente, Luciana está radiante com o quê? Veja, foi esse adjetivo aqui que exigiu um complemento. Veja que não é um verbo. Radiante é um adjetivo. Você está radiante hoje. É um adjetivo, é uma característica, é uma qualidade. Mas veja que esse adjetivo exigiu um complemento. Então, eu estou radiante com o quê? Com a aprovação. Agora sim. Agora a mensagem está completa. Com a aprovação, completou o sentido de radiante. Então, com a aprovação, não está completando o sentido de verbo, está completando o sentido de um adjetivo. Então, ele é complemento nominal. Todo complemento nominal, ele é iniciado por preposição. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa, né? Bom demais quando a gente entende. Olha, eu digo assim. Eu fiquei perto. Quando eu digo assim, eu fiquei perto, tenho certeza que perto já alugou um prédio enorme na sua cabeça. O olho é torto, né? Tá parecendo o nariz, mas deixa assim mesmo. Eu fiquei perto. Primeira coisa que você pensa é o quê? Eu fiquei perto. Qual foi a pergunta que você fez aí na sua cabeça? Diga lá. De quê? Você perguntou aí. Você pode não querer me falar, mas você ficou curioso sim. Eu fiquei perto de quê? Eu fiquei perto do prédio.
Pronto. Eu agora completei o sentido dessa palavra perto para você. Agora eu completei. Então, veja, esse do prédio está completando o sentido de um nome. E esse nome é um advérbio. Show, né? Olha aqui que esse complemento, sim, é complemento nominal, porque você viu que está completando o sentido de um nome. Esse complemento nominal, ele foi iniciado por uma preposição. Agora, preste atenção. Foi o prédio que ficou perto ou algo ficou perto do prédio? O prédio, do prédio tem sentido ativo ou sentido passivo? Você vai ver que aqui ele tem sentido passivo. Por isso que ele é complemento nominal. Então, toda vez que o complemento, né, a expressão completar o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, esse complemento é chamado de complemento nominal. Não há segredo. Completou o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, ele é complemento nominal. Mas o problema está justamente no complemento, no substantivo abstrato, tá certo? Por quê? Porque junto do substantivo abstrato pode vir uma locução adjetiva, que nessa locução adjetiva, na sintaxe, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Então, olha aqui. Preste atenção nessa frase. Eu digo assim, ó. A saga da caneta. Eu tenho medo. Eu digo só assim a você. Eu tenho medo. Sim, pode desenhar o seu rostinho lindo, porque eu sei que a palavra medo já alugou um triplex na sua cabeça. Alugou um triplex. É um triplex? É, sim, porque a gente é chique. Alugou um triplex na sua cabeça. Por quê? Porque quem tem medo de alguma coisa. Então, você já se perguntou aí, medo de quê? E eu vou dizer, eu tenho medo de rato. Pronto. Eu tenho medo de rato. Ora, se eu digo que eu tenho medo de rato, veja que medo é um nome. Medo é um substantivo abstrato. Medo é um substantivo abstrato. Só que esse substantivo abstrato, ele está pedindo um complemento. Porque quando eu digo que eu tenho medo, na mesma hora você já pergunta, medo de quê? Então, eu preciso ter um complemento. Tá bom? E esse complemento está completando o sentido de um nome, que é um substantivo abstrato. E veja que o complemento, ele é iniciado por preposição. Então, como está completando o sentido de um nome, de rato é o complemento nominal. Agora, veja. É o rato que tem medo ou o rato sofre o medo de alguém? Não é o rato que tem medo. É o rato que sofre o medo de alguém. Alguém tem medo do rato. Então, do rato tem valor passivo. Complemento nominal. Tá bom? Difícil? Olha aqui outro exemplo. Eu digo assim, hoje eu estou narcisista, né?
Eu detesto a demora. Sim, desenhe, porque a pergunta, essa palavra demora, alugou um triplex na sua cabeça e você já está se perguntando: detesta a demora de quê? De quê? Demora de quê? Você não gosta de demora de quem? De quê? De pessoas? Demora de ônibus? Demora de entrega de lanche? De quê? O que é? Você detesta a demora de quê? E eu vou dizer aqui. Eu detesto a demora do ônibus. Pronto. Do ônibus. Eu detesto a demora do ônibus. Olha, quando eu digo eu detesto a demora do ônibus, você consegue entender que esse do ônibus está complementando a palavra demora? E demora é um substantivo abstrato? Abstrato. Você consegue entender que do ônibus está completando o sentido de demora? Você consegue entender que ele foi introduzido por preposição? Se a expressão completa mesmo, não está só especificando, está completando o sentido de um substantivo abstrato. Então, ele é complemento nominal. Agora, veja. É o ônibus que detesta a demora? Ou alguém detesta a demora do ônibus? Do ônibus aí tem valor ativo ou passivo? É o ônibus que pratica a ação de detestar? Ou ele sofre a ação de detestar? Ele sofre a ação. Alguém pratica a ação de detestar em relação a ele. Então, tem valor passivo. Eis, complemento nominal. Complemento nominal é isso. É completar o sentido de um nome que é transitivo. É um nome que pede complemento. Ele exige um complemento, tá? Então, agora, eu vou aproveitar e eu já vou explicar o que é adjunto adnominal, tá? Eu vou explicar o que é adjunto adnominal. Sim, eu vou explicar logo, porque eu já aproveito para explicar a diferença entre um e outro, tá bom? Então, vamos aqui colocar. Eu espero, sinceramente, que você tenha compreendido o que é o complemento nominal. Ficou feio, né? Mas vai ficar assim mesmo, tá? Gente, o adjunto adnominal, como eu já disse, alhures, lindo, né? Em outro lugar, em outro momento, o adjunto adnominal, ele tem a função não de completar sentido de nome, mas ele tem uma função que eu gosto de dizer que é a sec. Deixa eu me colocar assim. A função do adjunto adnominal, ela é, eu não sei se piora. A sec tem a função de... Eu deveria começar por trás, né? Quantificar. Especificar. Caracterizar. Opa. Caracterizar. E acompanhar. Mas veja, aqui está o grande segredo do adjunto adnominal. Adjunto adnominal
diferente do complemento, não se refere a adjetivo e advérbio. O adjunto adnominal vai vir junto somente de substantivos. Substantivos. A letra ficou muito esquisita. Vamos mudar aqui. Só acompanha substantivo. Sejam abstratos ou concretos. Ok? Então, vejam bem. O adjunto adnominal vai acompanhar substantivo. Esse substantivo pode ser abstrato ou ele pode ser concreto. E veja bem, não vai... Aquele adjunto adnominal, ele não vai completar sentido de nome. Tá bom? Ele não tá ali para completar a mensagem daquele nome. Tá ali, gente, com a função ASEC. Ou vai quantificar o substantivo, ou vai especificar o substantivo, ou vai caracterizar o substantivo, ou vai acompanhar. Então, se você olha bem direitinho, o que é que quantifica? Numeral. O que é que especifica? Artigo. O que é que caracteriza? Adjetivo ou locução adjetiva. E o que é que acompanha? Pronome. Pronto. Então, quando a gente está fazendo análise sintática, aquele numeral, ele pode ser um adjunto adnominal, se estiver acompanhando um substantivo. O artigo, ele pode ser um adjunto adnominal, se estiver acompanhando um substantivo. O adjetivo, ele pode ser um adjunto adnominal. A locução adjetiva pode ser um adjunto adnominal, se estiver acompanhando um substantivo. E, se o pronome também estiver acompanhando um substantivo, ele também pode ser considerado um adjunto adnominal. Mas veja só, adjunto adnominal, ele só acompanha substantivo. Você não vai ver, você não verá o adjunto adnominal acompanhando adjetivo e acompanhando advérbio. O adjunto adnominal só vai acompanhar substantivo. E ele tem a função de ASEC, de acompanhar, de caracterizar, de especificar ou de quantificar esse substantivo. Tá bom? Nem sempre a locução adjetiva ela vai vir acompanhada de preposição. E outra coisa, tem valor ativo. O adjunto adnominal, eu vou colocar aqui, tem valor ativo. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho assim: meu pato está nadando na... Eu queria que coubesse numa linha só. Meu pato está nadando na lagoa. Então, quando eu analiso aqui, eu vejo que eu tenho esse substantivo, que é um substantivo concreto, e eu tenho esse outro substantivo aqui, que também é um substantivo concreto, certo? Agora, veja, perto desse substantivo, eu tenho algum artigo, adjetivo, numeral ou pronome? Tenho. Eu tenho esse pronome, que está se referindo a pato, e eu tenho esse artigo aqui que se fundiu com a preposição em, a lagoa. Então, veja, como eu tenho esse pronome que está se referindo ao meu substantivo, aqui é um adjunto adnominal.
Porque lá na morfologia eu chamo de pronome possessivo, mas aqui na sintaxe ele vai receber o nome de adjunto adnominal. Olha aqui na lagoa. Na está acompanhando lagoa, que é um substantivo. E aqui, quando eu vejo, eu tenho em, que é preposição, mas a, que é artigo. Artigo definido, está definindo, é a lagoa. Não é qualquer lagoa, não é numa lagoa qualquer. É na lagoa, naquela lagoa específica. Então, aqui, esse na, ele também funciona como adjunto adnominal, porque veio do lado do meu nome, do meu substantivo. Olha que coisa linda, não é? Quando a gente vai compreendendo, vai fazendo sentido. Agora, aqui, gente, nessa situação, é muito simples, né? Fica muito fácil da gente identificar o adjunto adnominal. O problema é quando vem o substantivo abstrato. Por quê? Quando a expressão completa o sentido de um adjetivo e de um advérbio, eu já vi que é complemento nominal. Quanto a isso, eu não tenho dificuldade. Então, quando a expressão vem acompanhando um substantivo concreto, eu também não tenho dificuldade. Eu vi que pato é um substantivo concreto, certo? Lagoa é um substantivo concreto. Não tem dificuldade. O problema está quando a expressão vem acompanhando um substantivo abstrato. Porque é justamente aqui no substantivo abstrato que as bancas fazem a festa. Por quê, Luciana? Porque o que vem ao lado de um substantivo abstrato, olha, tanto pode ser, olha aqui, tanto pode ser complemento, como pode ser, olha, aqui, ó, como pode ser adjunto. Então, as bancas, elas vão pegar justamente o substantivo abstrato e colocar uma expressão do lado para que você saiba se é um adjunto ou se é um complemento, meu bem. Tá? A banca vai fazer isso com você, porque ela age sem pena. Então, a gente vai fazer aqui um quadro. Tá? A gente vai fazer aqui um quadro. Veja. Quando é que a expressão que vier ao lado do substantivo abstrato vai ser complemento nominal? E quando é que vai ser adjunto adnominal? Quando for complemento, você não pode retirar a expressão. Não pode retirar a expressão porque causa prejuízo. Porque é complemento. O adjunto pode ser retirado. Pode ser retirado sem que sofra prejuízo, né? Prejuízo de significação. Aqui você já vai entender. Aqui, gente, sempre será iniciado por preposição. O adjunto adnominal nem sempre nem sempre virá com preposição. O complemento nominal completa o sentido do nome. Era para eu estar colocando ponto e vírgula.
o adjunto adnominal não completa sentido de nome. Ele asseque. Lembra? Asseque. Acompanha. Caracteriza. Especifica. E quantifica o substantivo. Não vai dar. Será que vai ficar bom? Vai, né? Mas o complemento nominal sempre vai ter valor passivo. Já o adjunto sempre vai ter valor ativo. Socorro, Deus, que calor! Meu Deus, tem de misericórdia. Ok. Gente, eu acho que aqui a gente consegue... Eu fiz o traço muito grande. Você precisa ter em mente essas diferenças aí, tá bom? Então, agora eu vou passar algumas frases e eu quero que você trabalhe para você dizer se aquela expressão é complemento nominal ou se é adjunto adnominal, tá? Olha só. O ventilador do vizinho quebrou. Eu tenho medo de sapo. O medo da criança era ser abandonada. Eu assisti a fuga do ladrão. Pronto. Eu vou responder com vocês essas 4 frases. A gente vai analisar essas expressões que estão grifadas e vocês irão avaliar comigo como é que a gente faz essa análise. E depois eu vou deixar aqui uma lista de orações para que vocês analisem, tá bom? Então, vejam. O ventilador do vizinho quebrou. Do vizinho está próximo de o ventilador. Concorda? Então, o está acompanhando um substantivo concreto. Aqui eu já sei que é adjunto adnominal. Está especificando. Não é um ventilador qualquer, é o ventilador do vizinho. E agora eu preciso olhar essa expressão do vizinho. Do vizinho está se referindo a ventilador. Ventilador é um substantivo concreto. Se a expressão está acompanhando um substantivo concreto, eu não preciso fazer esforço e saber que aqui é um adjunto
adnominal, porque o problema só nasce quando é substantivo abstrato. Agora, veja. Eu tenho medo de sapo. Medo é um substantivo abstrato. Concorda? Gente, essa expressão aqui está completando o sentido de medo ou está especificando o sentido de medo? Veja, se eu disser só assim, eu tenho medo, eu aluguei um triplex na sua cabeça, você está se perguntando aí de quê? Ou não? Você não está se perguntando. Essa palavra medo está exigindo um complemento? Eu digo, eu tenho medo. O que é que você pensa? De quê? Então, veja, essa expressão de que, ela é necessária para completar o sentido desse substantivo abstrato. Porque se eu disser se eu só disser assim, eu tenho medo, a frase, a mensagem, ela vai ficar com sentido incompleto. Você não vai compreender de forma perfeita. Então, esse de sapo aqui está completando o sentido de medo. Então, ele é um complemento nominal. Agora, preste atenção nessa outra frase que também fala de medo. Não é porque surgiu a palavra medo que sempre vai ter um complemento nominal. Gente, o que vai depender é a frase, a formação da frase, tá? Agora, veja só, eu digo assim, o medo da criança era ser abandonada. Medo, eu já vi que é um substantivo abstrato. Então, se é substantivo abstrato, tanto pode ser complemento nominal, como pode ser adjunto adnominal. Agora, quando você olha aí, o medo da criança, esse da criança aqui, está completando o sentido da palavra medo? O medo era ser abandonado. Eu disse a você qual era o medo. Ou eu estou apenas caracterizando esse medo. De quem era esse medo? Da criança. Aqui, a expressão da criança está especificando de quem era o medo. Não está surgindo como resposta para o medo. Então, como eu estou especificando a respeito do medo, da criança aqui é adjunto adnominal. Lindo, né? Você tem que lembrar que o adjunto adnominal, ele não é obrigatório. Se eu retirar da frase, a frase vai continuar fazendo sentido totalmente. Eu digo assim, olha, o medo era ser abandonada. Eu disse a você qual era o medo, disse ou não disse? Diferente da frase de cima, porque eu não disse a você qual era o medo. Se eu digo só assim, eu tenho medo, você vai perguntar de que é esse medo. Só que veja que na frase de baixo eu disse a você qual era o medo, ou seja, o nome está completo. O medo era isso. Agora, esse medo era de quem? Quando eu vou dizer de quem era o medo, a quem pertence o medo, eu vou especificar. Especificação é trabalho de adjunto adnominal e não de complemento. Agora, olha aqui a expressão, essa frase de baixo. Eu assisti à fuga do ladrão. Olha, do ladrão está se referindo à fuga. Fuga é um substantivo abstrato, certo? Nós temos aí uma formação deverbal. Nós criamos um substantivo deverbal. Nós criamos um substantivo a partir de um verbo, né? Fuga veio do verbo fugir, substantivo abstrato. Eu assisti à fuga do ladrão. Preste atenção. Nesse caso, se eu digo assim, eu assisti à fuga, você vai se perguntar a fuga de quem? A fuga de quem? Ou, no caso, esse fuga, eu estou só especificando. Eu disse a você que fuga era? Ou eu vou só especificar aí a fuga? Quando eu digo eu assisti à fuga, faz sentido para você? Tem sentido completo? Ou esse fuga exige um complemento? Fuga de quem? Pode ser a fuga de minha mãe, de meu pai, de meu irmão. Você está vendo que esse fuga aqui, ele exige um complemento? A fuga de quem? Do ladrão. Então, nesse caso, do ladrão aqui, não está só especificando
Ele está completando o sentido de fuga. Por isso que é complemento nominal. Agora, veja. Você deve estar se perguntando aí. Professora, eu não estou só especificando, não. Não, você está completando o sentido de fuga. Porque se eu digo só assim, eu assisti à fuga, você já pergunta logo na sua cabeça, de quem? Tu assistiu à fuga de quem? Aí eu vou completar o sentido, do ladrão. Aí faz sentido a mensagem para você. Agora, quando eu digo assim, a fuga do ladrão foi assistida por nós. Agora sim, esse do ladrão vai estar só especificando, porque o que eu tinha para falar sobre a fuga, eu já falei, que é o quê? A fuga foi assistida por nós. É tudo, gente. Você analisar, você precisa analisar tudo conforme a disposição dos termos na frase. Em alguns momentos, o substantivo abstrato ele vai exigir um complemento. Só que em outros momentos, aquele substantivo ele não vai exigir complemento. Por quê? Ele quer só uma especificação. Entenderam? Eu sei que você pode estar aí se perguntando, deve estar achando difícil. Eu vou deixar aqui algumas frases para que você possa praticar. E aí você já sabe que qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Olha, o vizinho tinha necessidade de reconhecimento. Não vai dar. De reconhecimento. Vou deixar um espaço. O leão do zoológico tinha grande amor à humanidade. Deixa-me ver aqui outra. Eu observei a demora do Uber. Eu estava atento ao telefone. Deixa-me ver mais. Eu cheguei à conclusão de que sou impaciente.
Pronto. Pratiquem, voltem, assistam novamente ao vídeo e qualquer dúvida é só falar. Até a próxima aula.